Olá, e hoje chegamos à nossa quinta e última entrevista com o professor Marcos Vidal sobre finanças. É possível gerenciar uma empresa sem finanças? Vamos assistir a entrevista? Meu nome é Renata Fragoso, sou professora doutora em administração e esse é o canal Gestão e Empreendedorismo. Olá, João. Olá, professor Marcos Vidal. Tudo bem com vocês? Olá, Vidal, Olá, bem-vindo ao GE. olá, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece pelo convite, por ter aceito o convite, né, professor? Bom, então vamos começar aqui pela nossa pergunta título, né, do nosso tema. É possível gerenciar sem finanças? Não, é uma resposta simples. Não, É uma resposta. não é. Não é muito simples, né? Não é possível, não. As finanças fazem parte de todo o gerenciamento da empresa, não tem como alavancar nada, não tem como você administrar qualquer empresa, pequena, média ou grande, sem você dar bola para as finanças. As finanças, acho que é um dos alicerces de qualquer empresa. Mais uma vez, não interessa o tamanho dela, não interessa. Se você não tiver esse controle, se você não tiver essa não diria técnica, mas esse olhar, né? Esse olhar atento para as finanças, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não é, a gente sabe que nenhuma empresa no mundo é só entrar e sair dinheiro. Pega o dinheiro, paga. Recebe o dinheiro, pega o dinheiro, paga. Não, não é só isso. Existe uma gama de coisas dentro das finanças que você precisa ter controle. O principal de tudo isso é ter um controle dentro das finanças dentro das empresas. Então, se ela é tão importante assim para os negócios, ela também deve ser importante para a nossa vida, certo? Certo, certo. E se é algo tão importante, por que tem tanta gente que tem aversão à matemática? Né? Será? Porque às vezes chega lá no colégio, né? Você, aula de matemática. Ai, matemática. Né? Aula de física. Ai, meu Deus, física. Só porque tem as questões de cálculo. Né? Você acha que na forma que ela é apresentada já na infância, ela contribui para ter essa aversão para o longo da vida? Sim, sim. Vamos pegar lá de pequeno, assim, né? Você começa com jogos lúdicos para tentar entender de matemática, é divertido. A partir do momento que ali no ensino fundamental 2, que você que a matemática começa, eu acho bem engraçado isso, que começa a não ser mais números e ser letras, né? Quando entra, né? Muitos falam isso, quando entra o famoso X, o famoso Y, as pessoas começam a tropeçar, né? Eu preciso achar isso, eu preciso achar aquela incógnita. Isso ao longo do tempo foi mudando, né? A maneira com que os colégios, que os professores, que os profissionais de educação tratam isso. Mesmo assim, a gente tem um certo percentual de jovens que têm dificuldade, mas as várias metodologias de ensino estão mudando. Mas assim, eu acho que de geração em geração vai se assustando. E olha, vai lá, filho, preste atenção na aula de matemática. O professor de matemática é bravo. Isso está acabando. Mas como foi carregado isso ao longo do tempo, as pessoas ainda sentem um pouco de medo. Aos poucos está mudando. Eu sou professor dessa área, tanto de ensino médio quanto de universidades, né, ensino superior. A gente está vendo que está acabando. E aos pouquinhos a gente vai construindo uma jornada matemática melhor, mas ainda temos muitos alunos com uma grande dificuldade. E às vezes esquecem, né, que a matemática está no nosso dia a dia, né? Até é o salário, é o quanto a gente vai comprar no mercado, né? Pegar o pessoal mais jovem, quem gosta lá, eu quero meu chocolatinho, né? Isso conta, passagem do ônibus, né? E às vezes não justifica ter tanta aversão assim, né? Sim. É claro, tem essa questão dos professores, né?
da forma de abordar a matemática, mas também tem a questão do aluno, né? Porque a aprendizagem precisa dos dois, não é só o professor transmitindo, é o aluno também se dedicar. Então, o que que o aluno pode fazer para tentar superar isso, para pelo menos aliviar aquela carga pesada quando a gente fala em matemática, na estatística? É essa versão que muitos compartilham pela matéria que nos ajuda a entender porque tem tanta gente endividada. E porque Exato. índices de endividamento das famílias vem crescendo de forma bastante assustadora nos últimos anos, eu diria. Sim, é o famoso o passo maior que a perna, não é mesmo? Isso acontece nas famílias, isso acontece nas empresas. O passo maior do que a perna. O aluno, ele precisa, assim, nós temos uma geração imediatista hoje, né? Você quer o resultado na hora, né? É a geração que toda hora está com o aplicativo, que não espera o episódio da série, e sim maratona a série, né? Estamos dentro disso, eu faço isso também, não tem, né? Mas aquela coisa de esperar a série, né? Esperar o episódio no outro fim de semana, era interessante também, isso acontecia antigamente no cinema, hoje acontece na TV, nos canais a cabo e tal. O streaming veio e, pum, né? Fez com que você maratonasse tal série. Bom, o que o aluno deve fazer, né? Já que ele é tão imediatista assim, né? Ele precisa ter uma parte, né? Uma ideia de que esse conhecimento não vem imediatamente. Nós três aqui sabemos disso. Nós três sabemos disso, porque o que a gente já aprendeu não foi de um dia para o outro. Você tem que construir tudo isso. Então, a construção do raciocínio lógico quantitativo, do pensamento matemático, ele é lento, ele não é assim, de uma hora para outra. Amanhã, vamos lá, amanhã eu vou saber de derivada, por exemplo. Não vai. Você vai construir essa jornada, todo esse pensamento, todo esse raciocínio, treinando, fazendo, treinando, lendo, absorvendo. Como faz isso? Com dedicação e com empenho. Esse negócio de toda hora achar que isso é chato, né? Cuidar de conta, todos nós temos conta no banco. É chato cuidar de conta? Mas você precisa cuidar. É que nem alimentação, né? Você come isso, não, mas tem que comer salada porque isso vai te fazer bem. Então, tem que construir isso vagarosamente. Então, essa nossa geração, né, que está aí toda imediatista, não vai conseguir fazer isso. Não vai. Né? Ninguém vai, mas precisa ter a construção lenta, vagarosa, mas com eficiência. Né? Precisa fazer isso. E você tem que insistir, procurar uma metodologia, procurar o seu método de estudo melhor. Você vai dizer assim, é muito fácil falar para você, né, Vidal? Você é professor, é muito fácil. Você pega uma derivada e você faz isso em segundos. Pois é, fácil porque eu treinei. A primeira vez que eu vi derivada na vida ou qualquer coisa parecida, eu achei um horror. Sério, olha que eu sou professor disso. Eu achei horroroso. Né? Nossa, meu Deus, que é isso? Espera aí, vamos entender, vamos sentar e entender isso. Né? O porquê que eu estou calculando? Muita gente não sabe, né? Por que você está fazendo isso? O que esse assunto te ajuda, como a Renata falou, te ajuda no dia a dia. Talvez derivada não te ajude a trabalhar com a sua conta, mas ajuda você a fazer outras coisas. Né? Dentro de uma empresa, por exemplo, a gente não sabe porque está lá embutido num programa computacional, mas deriva-se para encontrar margem, para encontrar várias coisas dentro da empresa. Até as disciplinas que eu leciono também envolvem muito cálculo. Né? Sim. E eu, pelo menos, tento sempre fugir daquela, decore a fórmula, né? Porque eu aprendi assim na escola, né? Hoje vamos tomar a lição da tabuada, chamava 1 por 1, 3 vezes 2, e você tinha que falar de forma decorada, às vezes não estou criticando os professores, porque era assim na época, né? Mas... Uma mentalidade muito distinta, né? Exato. Que reflete uma época que também era distinta. Sim. Eu procuro sempre, o máximo possível, falar assim, olha, por que você está fazendo isso? Né? Calma, vamos entender a fórmula, porque se você for escrever a fórmula, ela realmente assusta. Né? Você coloca, pode ser
a fórmula mais simples do mundo como o cálculo da média. Você sabe que você tem que somar tudo e dividir pela quantidade de fatores que você tem. Sim. Mas você vai pegar a fórmula, é um somatório com I igual a 1, né, vai até N, sei lá o que, assusta. Né? Então, assim, calma lá, vamos entender. Isso aqui é por conta disso. Né? Esse I igual a 1 até N é por conta disso. Né? Esse aqui você pega aqui, vai te ajudar nisso. Então, eu tento o máximo possível trazer isso, né, para falar assim, olha, isso aqui tem uma aplicação. Pode ser que eu não use, né, mas outras pessoas podem usar na empresa, né? Sim. E isso eu acredito que contribui. Né? Eu entendo melhor assim, então acredito que meus alunos também possam entender melhor dessa forma. Sim, eu costumo fazer isso. Eu costumo passar para os meus alunos da maneira mais fácil possível e mais, eu diria, mais compreensível possível do que eu aprendi, né? Sou de uma geração que aprendeu meio à força. Não, você não tem que decorar. Tanto é que sou a favor de formulário, sou a favor de você consultar a fórmula. Eu, em avaliações, tem formulário na minha prova. Eu Na dou. minha Você não também precisa tem. decorar. Você não precisa decorar. Eu sempre brinco assim com eles. Ah, professor, você vai dar a fórmula? Vou. Mas então fica fácil. Eu falei, o que adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir? Não é mesmo? Isso aí. Está uma Ferrari Exato. É isso aí. maravilhosa na sua garagem, linda, aquela vermelha que todo mundo acha sensacional, né? Que só vê em filmes, mas você não sabe dirigir. Você faz o quê com a Ferrari ali? Tira uma foto do lado da Ferrari, bonito? Não, né? Não. Você precisa aprender a guiar aquele automóvel para você, né? Estamos aqui falando de símbolo de status e tal, não quero entrar em detalhes, mas, né? Poxa, você tem um baita de um carro e você não sabe dirigir? Então, para quê? Né? Então, aprenda que daí você vai ter a condição. E, óbvio, tem muita gente que olha para a fórmula e não sabe usar. Porque decora, eu sempre falo assim, se você decorar, amanhã você esquece. Se você entender, você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer a fórmula da média, como você citou, Renata. Nunca mais. Nunca Ela mais. estará intrínseca e você diz, é simples, é só fazer isso e pronto. É fácil. E o desvio padrão também, né? E o Que é um tema padrão recorrente, é né, um nas tema nossas recorrente. discussões. Sim, o desvio padrão. E que é extremamente necessário, tanto quanto a média, né? As pessoas não Exato. entendem. Elas acham que não, porque tem uma fórmula, assim, tem uma fórmula mais chatinha, assim, né? Mas não, ele é importantíssimo. As medidas de dispersão são de suma importância dentro de tudo, até do teu dia a dia. Pô, quando você gasta em média por mês, então, qual é o desvio disso, né? Isso é bem Exatamente. importante. É importante. Para giro de estoque é importante, né, nas empresas. Para análise de investimento, né, de risco do investimento, também é usado o desvio padrão. Então, várias... Entrando nesse tema e indo para o ramo dos negócios, você acredita que há alguma relação entre a quantidade de empresas que fecham as portas e as questões matemáticas? Sim, sim. Sim, porque elas bom, vamos deixar bem claro, estamos falando normalmente ou estamos falando em época de pandemia? Em situações normais de temperatura e pressão. Em condições normais de temperatura e pressão, tá. Sim, existe, né? Existe, tem os famosos erros capitais aí que as empresas fazem, né? Eu acho que um dos principais é você misturar a sua conta pessoal com a sua conta da empresa, né? Aí eu abro caixa, pego o dinheiro e saio porque eu preciso almoçar. Não, é errado, né? A Renata falou, controle de estoque, tecnologia, né? Tem gente muito atrasado com isso, né? Controle de estoque, eu falei, operações, fluxo de caixa, esse talvez seja um dos principais erros, né? Não ter lá, quando você vai na aula de matemática financeira e desenha aquela retinha com uns tracinhos para cima, uns tracinhos para baixo, bem simples, a gente já falou disso de aluno, né? É bem simples, aquele primeiro passo dentro da matemática financeira, né? Eu digo matemática financeira básica mesmo, assim, vamos estudar matemática financeira, vamos estudar, o primeiro conceito que a gente estuda em matemática financeira é tempo, né, para entender de juros, né? O fluxo de caixa é importantíssimo, né? A gente chama eu chamo muito isso de ciclo, né? Um ciclo operacional, não sei se a
Renata usa esse termo também, mas eu uso o termo ciclo operacional, aquilo que você, né, tem na empresa, aquilo que você produz, aquilo que você investe. Então, tem um ciclo todo para você, teoricamente, ter dinheiro em caixa. Então, eles erram muito nisso, né? Confundem muito isso, não se preocupam com isso, e se ele não tem um capital de giro, ele não tem uma margem ali, né? O famoso dinheirinho guardado, ele vai quebrar, ele vai fechar. E época de pandemia, daí é outra situação, né? A gente Claro, sabe que claro. é diferente. E você acredita, então, que os erros mais comuns dos gestores, empreendedores na área financeira é misturar as finanças pessoais com as finanças empresariais? Sim, é. Esse é um dos erros mais comuns, né? Tem uns que falam em 3 erros, em 5 erros, em 7 erros, né? A gente vê muito na literatura isso, mas na prática você vê, esse é um dos principais. Renata conhece muito bem isso, estoque, né? Gestão de estoque, se você não gerir muito bem isso, vai ter um problema muito sério, né? Tecnologia hoje em dia é importantíssima para isso, né? Dentro de operações, dentro de estoque, dentro de logística, dentro de tudo. Se você tiver, né, saber ter um profissional, né, que entenda disso dentro da empresa, e tenho certeza que ele deve ser muito bem pago para isso, né? Espero que ele seja, porque isso é importante para que as finanças elas andem certinho. Então, se você errar nisso, é fatal, vai fechar. E digo mais, não interessa o tamanho dela, não interessa o tamanho da empresa, pode ser aquela de fundo e quintal, pode ser aquela multinacional, não interessa, vai fechar, vai fechar. É condição, assim. E, né, quando você vê, não estou aqui discutindo se a empresa é holding, é limitada, ou é familiar e tal. Se você fizer isso, fatalmente você vai ruir, né? Tá, e agora considerando, então, a pandemia, né, que chegou já abalando todas as estruturas, né? Isso, chegou. E a gente sabe que aqui no Brasil, a maioria dos empreendimentos são pequenos. Uhum. É a força, né, empreendedora do Brasil, são micros e pequenos empreendedores, que, Sim, consequentemente, têm menos capital de giro para conseguir sustentar as atividades, ainda mais em longos períodos de crise, né? Muitas vezes dizem, né, que a média são de 3 meses, mas nós temos medidas de dispersão aí no meio, né? uhum. O que esses pequenos empresários podem fazer para aumentar capital de giro, para melhorar esse gerenciamento das finanças, reequilibrar as finanças, já que nós estamos aí completando quase um ano, né, dessa situação de pandemia? Sim. Bom, é um momento atípico, né? Esse é o principal, um momento atípico. A gente vê aí um percentual muito grande de empresas que fecharam, desde o restaurante ali, de quilinho, ali perto da sua casa, até uma empresa média, né, que não consegue cliente e tudo isso. Bom, como é que ele vai controlar essas finanças, né? E tá um segredo que é bem, né? Eu não sou o detentor da verdade, nem guardo segredos, mas em época de pandemia foi uma dificuldade tamanha, né? Imensa, assim, porque você não tem a clientela, você não tem insumo. O insumo hoje tá difícil de você conseguir para criar o seu produto ou para ter o seu serviço. Então, como é que ele reequilibra finanças? Ele tem que ser inovador. Essa é uma palavra muito bacana e todos nós conhecemos, né? Um exemplo que eu acho bem interessante, né? E eu conheço bem, é a entrega, é o e-commerce. O e-commerce foi para empresas, né, grandes, por exemplo, foi condição para que ela não fechasse, ou não fechasse várias filiais ou várias lojas. Então, o e-commerce veio, já estava vindo para ficar agora, mais ainda. E as pequenas empresas também, né? O pequeno empresário, aquele que tem um restaurantinho, aquele que tem um barzinho, aquele que tem faz lá o bolo de pote ou entrega um pano de prato, né? O reequilíbrio das finanças é tipo receita para emagrecer, né? Todo mundo sabe que tem que comer bem, todo mundo sabe, né, que fazer exercício físico. tem que fazer exercício físico, mas ninguém faz, né? Não. E, né, para reequilibrar, a gente tem que ver onde gasta,
né? O que pode cortar, o que vale a pena investir, né? Não é simplesmente, vou sair fazendo um monte de coisa e daí dá o passo maior do que a perna e acaba fazendo coisa que não deve, né? Sim. Mas ainda no caso dos pequenos empreendedores, né? Como muitas vezes são os próprios empreendedores, né, que se comprometem com o financiamento, com o empréstimo, né, nos bancos e agências bancárias, às vezes, claro, se não conseguir reequilibrar essas finanças, às vezes fechar o estabelecimento ele pode ser a melhor solução para não se endividar ainda mais? Infelizmente, né? Se ele gastou todas as alternativas, né, para isso, se ele não consegue se reequilibrar, é uma notícia, né, é uma coisa que eu não gostaria de falar para empreendedor nenhum, mas se ele não se organizar, não inovar, e não até mudar o foco dele, ele realmente, e ainda se endividar em banco, né? Não vamos discutir aqui bancos, mas ainda se endividar em bancos, aí não dá. Porque por mais que a gerente ligue, ou o gerente ligue, é menor a taxa, vamos renegociar. Tá? É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Isso é a primeira aula de matemática financeira, né? O tempo e os juros. Isso é uma bola de neve que não tem tamanho. Isso, infelizmente, assim, Renata, João, não tem fórmula. Aí não tem fórmula matemática, não tem fórmula operacional, não tem fórmula jurídica, né, João, que diga, olha, não, você, infelizmente, é triste falar isso, né, mas infelizmente é isso. E não foi só no Brasil, né, isso fechou empreendedores em países ditos super desenvolvidos, que têm umas finanças equilibradas, etc. Não adianta, ele vai ruir, vai fechar, não tem. Então, o endividamento, então fecha e começa a pagar isso, né? Senão vai ser uma bola de neve muito grande. As multis grandes não tem muito problema com isso, né? Ela vai renegociando, você não quer perder aquele cliente, você do banco não quer perder aquele cliente, mas até a Amazon tem dívida, né? Então, imagina. Pois é. Para fechar a entrevista e fazer um resumo do que a gente falou, você poderia dar 3 dicas para ter um bom controle financeiro? Bom controle financeiro. Uma já falei, não misture contas pessoais com contas da empresa. Isso é condição, essa é a primeira condição, né? Outra, conheça a sua empresa, certo? Conheça a sua empresa. Tem gente que monta a empresa, mesmo que pequena, média, monta e só quer passar lá e pegar o dinheiro. Não, controle, conheça a sua empresa, certo? Se você teve essa ideia de montar essa empresa, de criar isso, conheça, fique lá, administre a sua empresa, fique fazendo toda a gestão. Mas eu não entendo disso, contratei alguém. Ótimo, fique ao lado dessa pessoa, fique ao lado. Então, isso é condição também para que a empresa fique. E, né, controle os seus gastos. É aquele ciclo que você tem que ter. A empresa tem que ter aquele ciclo. As contas a receber, as contas a pagar, a produção que ele faz, o estoque que ele tem. Né? Não adianta você emprestar dinheiro para produzir alguma coisa e não conseguir vender e não ter como pagar esse teu fornecedor. A gente sabe disso, esse ciclo todos nós sabemos disso, que até nas finanças pessoais, né, o passo maior que a perna, nas finanças pessoais a gente faz isso. Então, essas 3 dicas são... não sou o rei das dicas, né, mas são básicas para que você não perca a mão da sua empresa. Certo? Mas é verdade, são dicas muito importantes. Muito obrigado, professor Marcos Aurelius Vidal, pela sua participação. Foi uma excelente fala em conteúdo muito necessário para a maior parte dos empreendedores, não só brasileiros, eu diria, porque são temas essenciais, são temas centrais, são a espinha dorsal de um bom funcionamento empresarial. Eu agradeço, professor, obrigado pelas perguntas. Muitas não são fáceis de responder, né? Muitas não são fáceis de responder. A gente fica, o que fazer, né? A fórmula mágica não tem. Tem muito trabalho, tem muita organização, né? A gente sabe disso, muito trabalho, muita organização e muita inovação. Eu acho que a inovação é uma palavra importante hoje em dia. Você precisa... Em todas as áreas.
Exatamente. Eu, como professor, preciso constantemente inovar a minha aula. Eu não posso ter uma aula que vai ser, ainda mais a minha, né, Renata, que é matemática, não tem como, se você não inovar, aí voltamos àquela pergunta, ninguém vai aprender, o cara vai odiar e tal. E você aprender, ou você trabalhar, você criar uma empresa, você empreender e não gostar daquilo, não, né? Não vai dar certo. Ainda mais que as empresas, o que funciona para uma não funciona para outra, né? Estando no mesmo ramo. Então, é difícil falar em fórmulas mágicas, né? Até porque se alguém já tivesse feito essa descoberta, estaria milionário hoje, né? Mas né, ver as finanças, né, cuidar disso certinho, claro, cada um encontra seu melhor método, mas é o que todo mundo precisa fazer também, né? Sim. Okay. Obrigada, professor Vidal, pela participação, né? Reforço aqui as palavras do João, é muito importante mesmo a gente falar sobre isso, né? Às vezes está na nossa cara ali, mas ninguém vê, né? Mas obrigada pela entrevista, muito obrigada pelo seu tempo também. Muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, GE, sempre nos informando bem, sempre dicas aí muito legais. Acho muito bacana o perfil de vocês, sigo e confesso que sempre indico aos meus alunos e às pessoas, aos amigos empreendedores que sempre sigam aí o GE, que é muito legal, vocês fazem um trabalho muito bacana e aqui de coração agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do que eu sei para vocês. Bom, espero que você tenha gostado da entrevista. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.